Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 22 de maio de 2025, 22/5 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail, se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama este canal aí, para quem vocês conhecem que gosta de astrologia ou que porventura vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, ainda na semana da lua minguante, da lunação de Touro, do dia 27/4, a lua minguante em Peixes, fazendo conjunção com a cabeça do dragão em Peixes, fazendo conjunção com Saturno, finalzinho de Peixe, já caminhando para Áries, fazendo conjunção com Netuno, início de Áries, fazendo um sextil com Urano e Mercúrio em Touro e com o Sol no iniciozinho de Gêmeos, e fazendo uma quadratura com Júpiter em Gêmeos. Então, aqui lembrando, lua minguante, lua de desapegar, minguar, deixar ir o que não está legal e concluir todo o processo das lunações desde o início no dia 27/4. Aqui, essas conjunções aqui, conjunção é energia muito poderosa, muito forte, muito intensa. Então é muita energia acontecendo ali nas proximidades. Se der conta dessa energia, é legal. Se não der, é um desafio, entende? Porque é ter muita coisa e não saber usar. Mas se souber, fica bom. Então, lua minguante em Peixe já caminhando também para Áries. Mas ainda está em Peixe, então vamos minguar aí, ó, as ilusões, as fantasias, os devaneios, os delírios, né? As confusões, as névoas, o embaçamento de conseguir perceber e entender a vida, sobretudo no seu emocional e no seu sentimental. Uma outra coisa legal aqui que pode acontecer, sobretudo com essa conjunção em Saturno e também com essa conjunção com Netuno, é sair do vitimismo, né? Sair da condição de vítima. Coitadinho de mim, coitadinho de mim, coitadinho de mim. Realmente, tem gente que apronta mesmo, né? Tem gente que bagunça, tem gente que suga, tem gente que traz o caos, né? Tem gente que traz confusão, tem gente que traz embaçamento, mas assim, no primeiro momento não percebe, mas depois de um certo tempo já dá para perceber. E aí, naquele primeiro momento, beleza, né? A pessoa ali conseguiu ser enganada, ó, enganado, porque a falsidade veio e tomou conta. Enganado e falsidade, peixes. Então alguém trouxe isso. Mas depois de um certo tempo, já dá para perceber essa falsidade e essa enganação. E aí é a hora de sair dessa situação para não ficar nessa condição de vítima, né? De coitadinho. E muitas vezes essa condição de vítima, de coitadinho, acontece por uma outra questão, um outro assunto de Peixes, que é querer ser o salvador do mundo, a salvadora do mundo, né? Olha a palavra, salvador, né? Então, assim, salvar a dor para quê? Vamos usar uma energia aqui de Peixes e de Netuno, que é de dissolver. Então, dissolva a dor e vamos para uma outra condição de Peixes e de Netuno, que é do amor, o amor incondicional, sobretudo consigo mesmo, consigo mesma. Entende? Então, essa conjunção ali com Saturno, que é muito dura até, e muito firme, porque tira muitas vezes essa compaixão de Peixes e esse compassivo de Peixes, mas não é que tira, é que de repente essa compaixão e esse compassivo deixa de ser passivo.
Entende? E aí a percepção da realidade fica muito clara, sobretudo com esse Netuno ali no início de Áries, que eu tenho falado aqui, dissolver o ego. E no que dissolve o ego, a pessoa percebe ela mesma. No que ela percebe ela mesma, ela percebe tudo. Porque essa história aqui do vitimismo e tal, e muitas vezes dos problemas todos, é porque, e aí eu estou falando, os outros trazem os problemas muitas vezes, isso é verdade, traz mesmo, né? Mas a gente tem, no que percebeu, ó, vaza, ó, lua minguante, mingua essa história. Deixa aí essa história. Desapega dessa história. Conclua o entendimento, ó. Também é época de concluir. Então, no que percebeu isso, desenvolve esse negócio de cair fora. Percebe? Essa conjunção com Netuno mostra muito isso, pode dar muita clareza. Peixes não traz só névoa e confusão, não, traz clareza de vida. E com Saturno ali, ó, e com Peixes junto, e com a cabeça do dragão ainda, falando, olha, toma o norte aqui da sua vida, tenha humildade consigo mesma, consigo mesmo. Seja compassivo consigo também. Tenha compaixão com você também. Entende? Mas não seja passivo. Porque o passivo fica aí nessa história de vítima, de culpa, de querer ser a salvadora e o salvador do mundo. Percebe? E aí o que eu estava falando, que eu dei uma volta, um retorno, foi o seguinte: quando a gente percebe e desenvolve paz na gente mesmo, alegria na gente mesmo, confiança na gente mesmo, segurança na gente mesmo, generosidade com a gente mesmo, gentileza com a gente mesmo, e a gente fica sendo tudo isso com a gente mesmo, a gente, consequentemente, vai ser tudo isso com a vida. E aí os outros que não trazem isso, eles não conectam. Eles recebem isso e não te suga e não te intoxica. Porque o lado também não saudável de peixes e de todos os signos, sobretudo de elemento água, é a intoxicação emocional. A intoxicação sentimental. E em peixe, a intoxicação espiritual. Percebe? Então a pessoa está alegre com ela mesma, confiante com ela mesma, gentil com ela mesma, generosa com ela mesma, sem egoísmo, sem egocentrismo. Ela irradia isso. Chega para os outros, vai em forma de doação. Mas os outros vêm sugar, os outros vêm trazer toxicidade, o lado tóxico da história, né? A pessoa percebe, você percebe e você vaza, você contamina, você não deixa se contaminar. Entende? Então essa conjunção aqui, ó, é muita energia conectada ali com essa lua minguante para minguar essas coisas ruins, desapegar dessas coisas ruins, deixar ir essas coisas ruins e ter uma conclusão de todo esse processo da lunação que começou lá na lua nova, no dia 27/4 em Touro, para entender, sobretudo, os valores disso tudo. Os valores emocionais, os valores sentimentais, os valores materiais, os valores que alimentam, porque a gente se alimenta do que a gente convive no dia a dia. Quando as pessoas saem na vida aí, está alimentando de ar poluído, por exemplo, sem perceber, mas está. Entende? Então a gente alimenta de energia também. E às vezes sem perceber. É a hora que ele é contaminado por essa intoxicação das energias não saudáveis na alma, no sentimento, nas emoções, no espírito. Percebe? E aí nesse sextil ali, ó, com Urano em Touro, então promova as mudanças materiais a partir dessas percepções todas. As mudanças de valores, as mudanças de alimentação. Perceba, desenvolva a praticidade, o pragmatismo para produzir tudo isso para você.
ali naquele sextil com Mercúrio em Touro, ó, a mente, põe a mente prática, pragmática, paciente, calma, produtiva para você. Entende? Lembra, esse para você é sempre acompanhado de prestar atenção para não ser egoísta e não ser egocêntrico. Percebe? Olha o Netuno ali em Áries, ó, dissolva o ego. Quando dissolve o ego, dissolve o egoísmo e o egocentrismo. Nesse sentido é que eu leio aqui dissolva o ego. O ego do egoísmo, o ego do egocentrismo. O ego enquanto eu existo é ótimo, é maravilhoso. Essa percepção. E ali também naquele sextil com o Sol, no início de Gêmeos, então, ó, converse com você mesma, com você mesmo, boas falas, boas comunicações para você irradiar isso também para os outros. E se ficar ali naquela história do sofrimento, da culpa, do vitimismo, muita atenção ali com essa quadratura com Júpiter, para não ir para o exagero dessa história, e nem para o exagero das conjunções e dos sextis aqui que eu falei. E nessa quadratura com Júpiter, Lua minguante em peixes, com essas conjunções, nessa quadratura com Júpiter, se a pessoa vive falsidades, mentiras, enganações, isso aí vai expandir, vai exagerar. Vai ter um exagero nessa história. Assim como vai ter o exagero no vitimismo, na culpa, essas coisas todas, querer ser a salvadora e tudo mais, esse lado da mentira, da falsidade, da enganação, do engodo, vai exagerar. E no que exagerar, a lei vai ver. E no que a lei vê, vai cair na lei. Júpiter é a lei. Percebe? Então quem gosta de estar propagando aí mentiras, falsidades, entende? Seja com instituições religiosas, acadêmicas, judiciárias, nos ensinos, nas instituições de ensinos, todas elas, entende? Na relação com o estrangeiro, na relação com outras pessoas, nas comunicações, nas falas, no ler, escrever, no falar, escutar, no comunicar, nas viagens. Presta atenção que a lei está beirando, está bem pertinho e vai cair. Entende? Presta atenção aí, olha a vida aí em volta. Seja do mundo mundano de uma maneira toda e próxima. Se vocês não vão perceber esses fatos acontecendo. Entende? Então, muita atenção com isso tudo. Essas energias ali da conjunção, se der conta dessa energia toda, como eu falei, pode ser muito produtiva, sobretudo tendo humildade, fé e compaixão, lado bacana de peixes. Nesse sextil também, nessa quadratura, a cura já está... Quando tem quadratura e oposição, que são desafios, no que olha para a história já é cura. Agora, tem que prestar atenção, porque, sobretudo com quadratura, vem e bate na porta mesmo. Quincúncio, entende? Que é 150 graus, um aspecto de 150 graus. Difícil também, é um desafio. Oposição frente a frente. Oposição a gente ainda está vendo, né? Está de frente. Agora, quadratura, ângulo de 90 graus. Então, muitas vezes nem vê. Tem que ver a medida que vai fazer na curva, bem difícil. Quincúncio é quase uma oposição, depois de um sextil, de um trígono, quer dizer. Então, percebe? Tem uma certa dificuldade. Mas no que percebeu, olha, encara e vivencia esse desafio. A vivência dele é cura. E, sobretudo, com essa vivência nesse desafio, vem com resiliência, vem com humildade, vem com aceitação. Muitas vezes a vitória está na aceitação.
Sabe aquela história? Você está na rua, o tempo está bom, você não está com guarda-chuva, nem nada, mas começa a chover. Aí você conseguiu entrar num lugar assim que você fica se protegendo da chuva. Pelo menos não está encharcando, se não quiser encharcar, né? Não quiser andar na chuva. E aí, no lugar de ficar reclamando da chuva, espera ela passar. Esse esperar passar é a aceitação. E nessa aceitação fica mais fácil. Aqui no interno, porque tudo é no interno. Tudo é o interno. O que é o interno? O interno não é o coração, o estômago, não. Isso aí é o reflexo dessa não aceitação ou da aceitação acontece aí. No coração, a aceitação vai ficar um coração bom, no estômago, a aceitação não vai ter úlcera. Entende? E se não aceitar, vai ter problema no coração e vai ter problema no estômago, quer dizer, úlcera, né? E a aceitação, o interno é a coisa da alma, do espírito. Isso é o interno. Que na verdade não está no interno, está no externo. Entende? Bom, essas são as informações para o dia de hoje. Se você quiser saber mais, porque isso aqui é uma leitura coletiva, como eu sempre falo, que o certo é ver no mapa de cada um. Busca algum astrólogo ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra. Ou se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap. Manda uma mensagem para a gente estabelecer uma comunicação e fazer o mapa. Tá? E aí nós vamos marcar o dia e tal e fazer o mapa. Eu atendo presencialmente via web. Astrologia pessoal, astrologia empresarial, sinastria, que é o estudo de mapas de relacionamentos, né? Qualquer relacionamento, a pessoa com a empresa, a pessoa com a cidade, uma pessoa com outra, e por aí vai. Orientação vocacional, astroterapia, que depois que faz o mapa, aí a pessoa vem com as questões delas e as respostas nós vamos desenvolver através do próprio mapa. Percebe? E aí tem mais detalhes dessa astroterapia que aí eu explico quando vocês entrarem em contato. E também a astrologia mundial, para quem quer entender melhor tudo que está acontecendo no mundo, no planeta. Para ela, em relação ao mundo, e o mundo em relação a ela de N perspectivas. Tá bom? E uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, maravilhoso e eterno, que é a astrologia. Beleza? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Fique em paz. Valeu. Até mais. Tchau.